da onde veio a vontade de empreender? Da onde se deu essa chave de sair de um emprego estável, né, garantido, entre aspas, né, no município, né, através da prefeitura, para se arriscar nesse mundo aí e atingir a sua independência financeira de outra forma? Verdade, é muito bom. Eu não tinha esse plano, não era uma coisa que eu fiz 4 anos de faculdade e uma das disciplinas é saúde pública, que é o SUS, e eu me dedicava demais a essas aulas porque eu achava que eu iria continuar, era o meu sonho da vida, terminar a faculdade e aí passar num concurso como cirurgião dentista e dar continuidade, ter realmente meu salário estável lá, era um salário bom. Eu só ia fazer o que eu mais gostava, que era atender. Eu não precisava levar nada, era só o meu conhecimento. Mas eu cheguei num momento, quando eu me formei em 2017, não estava tendo concurso. Teve um aquele do Rio de Janeiro, pra Marinha. Aí eu lembro que eu falei pro Ricardo, eu falei assim, eu vou só tentar, se eu passar, eu não vou. Só que todo mundo já me olhava, tipo assim, eu fazia prova, eu passava e eu era chamada. Aí eu falei, não, eu só quero testar. Aí você falou, né, não vai não, né? Não vai não, porque se você passar, eu falei, não, eu não vou assumir não. Eu falei, até parece, nossa, eu já tava pronta pra falar pra ele, é 15 dias na plataforma, 15 dias em casa com você, 15 dias. E aí ele falou, não vai não. E aí fechou os concursos, então foi o único que eu fiz e teve um Diadema que foi cancelado. Aí veio a pandemia, parou. E quando eu me formei, eu tinha uma leve, como eu trabalhei 20 anos como auxiliar, eu achei que eu ia ter emprego. Porque a prefeitura tem umas cotas de contratação de emergência, que eu já sabia. Em Diadema é uma cidade com muita gente, mas é pequena. Então lá que a gente conhece o prefeito, conhece muita gente. Então eu falei, eu vou ter uma oportunidade. Eu acreditei nisso sozinha, ninguém me deu esperança. Aí não tinha emprego, eu fiquei em casa um mês, assim, eu tava de férias quando eu me formei em julho. Aí foi ele que falou, você não vai ir, né, procurar um emprego? Eu falei, é que eu achei que o emprego ia vir até mim. Eu achei, tinha certeza que eu deitada no sofá ia chegar. Não tinha currículo, porque eu não sabia, nunca tinha feito currículo. Aí ele fez, e aí quando eu olhei pro currículo eu me assustei, porque lá eu tinha uma boa experiência como auxiliar, como dentista, só a graduação. E aí eu chegava nos lugares e nada. Aí ele conseguiu com uma empresa, a Sorridentes, que o conhecido dele fazia segurança. Aí foi meu primeiro emprego. Mas eu não gostei do método. Assim, eu trabalhava de uma maneira que eu não conseguia lidar com as pessoas. Então eu era produção, assim. Então eu tinha que. Eu trabalhando também de auxiliar de manhã, eu só ia pra empresa à tarde. E aí eu tinha que atender e chamar o próximo e atender, e eu não conseguia entender o que a pessoa queria, né? Se era por que daquela restauração. Eu sempre gostei de saber os detalhes. E aí eu fiquei 3 meses, não era o meu estilo, pedi pra sair. Aí consegui um outro consultório que parecia dos sonhos, tinha uma porcentagem maior de repasse e tudo, mas aí não deu certo, teve uma baixa no atendimento, ele me dispensou numa segunda-feira, eu acho, e aí eu fiquei desesperada, assim, tipo, como eu tô desempregada, nunca tinha sido mandada embora na vida, então chorei muito, fiquei muito triste. E aí eu falei, então eu acho que eu vou alugar uma sala, porque não era zero vontade, não tinha. Aí eu fui pra casa que você conheceu, conversei com a Daniela, que é minha amiga, e ela me alugou uma sala. E aí eu comecei. Até então eu fiquei 2 dias sentada lá esperando o paciente, que ela falou que ela não tinha. Quando depois eu falei, não, tem que buscar paciente. E aí a gente começou e eu me apresentava falando que eu era dentista, e oferecia o meu trabalho, e convidava as pessoas para ir. E foi vindo pessoas. E aí eu tomei gosto rápido por empreender. Rápido, só que sem saber. Então, errei bastante, né, lá no começo, porque eu achava que aquilo... E eu sempre escutei falar, mas eu achava que era mito, né? Então, então eu ganhei R$100, tudo bem, eu posso gastar tudo. E não era bem assim. Então, a gente não quebrou porque a gente... Foi na época que a gente começou a fazer um monte de parcelinha, que eu te falava, me empresta um cheque aí, porque nós começamos a usar um cheque, me empresta um cheque aí que eu tenho que pagar as contas lá, tá atrasada. E aí foi onde a gente aprendeu a poupar. E aí eu sempre falava, eu enchi o saco deles em casa, porque eu tinha impressão, não só ele nem tanto, mas a minha família próxima, que não era um trabalho, desde ser auxiliar. Imagina ser a dona do consultório, aí ninguém achava que eu trabalhava, né? E eu falava, eu canso, lá é um trabalho, eu não carrego pesado, mas lá é muito cansativo.
E aí eu tomei gosto, foi onde ele começou a me falar, mas se a gente fizer isso? E ele na empresa, eu fiz aquilo. E aí eu fui tomando coragem, aí eu fui poupando, acho que quando ele descobriu eu já estava mais organizada do que ele imaginou. E aí eu falava, não, eu lembro que quando eu falei, vou montar mais uma sala. Aí ele falou, não, acho que ainda não é o momento. Eu falei, não, mas vai dar certo, por que você quer outra sala? Eu falei, porque pra passar comigo tá 2 meses. E aí eu olhava e aí começou a ficar realmente assim, nossa, né? Tô faturando. Eu falei, aí foi onde eu falei, ai, agora eu acho que eu não quero mais sair desse daqui, não. Eu tomei gosto por essa vida de empreender. Estamos aprendendo. O bichinho dos negócios te picou então e E agora eu fico assim, ai, o dinheiro precisa gerar dinheiro. tendo ideias, né? O que eu posso fazer agora? E eu fico indignada com meus jovenzinhos, com a minha equipe. Eu tenho alguns estagiários, tenho o Gustavo. E eu fico, gente, não é aqui carteira registrada, não. Tem que sair pro mundo, né? Eu escutava que isso já era coisa do passado, agora então eu fico indignada. Eu falo, aqui o limite para vocês é 4 anos. Se formou, sai fora. Não dá. Aqui vocês têm que procurar. Ou você nasce um gênio que tem ideias, ou você vai procurar. Eu gosto do que você tá falando, porque conecta muito com uma tese minha que eu sempre falo pro pessoal. Que quando a gente empreende, geralmente, né, na imensa maioria das vezes, são por 2 motivos, né? Ou é vocação, a pessoa já nasce com aquele espírito empreendedor de querer fazer, querer acontecer, de ver as coisas sendo formadas, ou por desespero. Sempre quando a água bate,